Bom dia, feliz sábado a você que está assistindo tanto no YouTube quanto no Facebook aqui da Igreja Adventista do bairro Country, em Cascavel, também carinhosamente chamada de Country Home Church. Você está aí assistindo os nossos canais. Nós também estamos aqui com a equipe de produção aqui na igreja, poucas pessoas. Bom dia para vocês. É muito gratificante poder sair de trás da câmera. Para quem não sabe, eu que fico atrás dos bastidores, fazendo a transmissão, respondendo para vocês, muitas vezes os comentários que vocês colocam durante a transmissão. E agora quem está me ajudando é o Cristiano, então nada está ali sozinho, o Cristiano está me ajudando. E eu estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e orasse comigo nesse momento. Querido Deus, nós estamos aqui nesse momento escutando a Tua palavra. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos que a nossa fé aumente, porque na Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que nesse momento não seja eu que esteja falando, mas Seu Espírito Santo trazendo para nós orientações, trazendo mudanças que nós precisamos ter na nossa vida a partir de agora. Que o Senhor nos ajude a compreender a mensagem, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Esses livros que estão aqui não estão aqui à toa. Eu sou médico, para quem não sabe, e já sou formado há bastante tempo. Ano que vem vai fazer 20 anos que eu sou formado. Pode dizer, não parece, mas parece sim. E na nossa faculdade, pelo menos na época que eu estudava, a gente estudava em livros. Eu lembro que quando um professor recomendava alguma bibliografia, algum livro, a primeira coisa que você fazia era sair mais cedo da aula para correr até a biblioteca central da universidade para tentar pegar aquele livro, porque senão toda a turma ia lá correr para tentar pegar. Só que tinha livros que eles eram difíceis, né, de você conseguir, primeiro porque eles eram muito disputados, e na biblioteca que eu estudava, esses livros não eram atualizados com muita frequência. Então, tinha livros que necessariamente a gente tinha que comprar. E lembra da época que a gente comprava livros, né? E eram livros que não conseguia tirar cópias, né? Porque alguns livros a gente pegava ali os capítulos e fazia cópia, né? O famoso Xerox, não sei se você é dessa época. Mas um desses livros fundamentais para quem faz medicina, né, são os tratados de medicina interna. E aqui eu trouxe os meus. Na verdade é um só, são 2 volumes, né? Eles já estão aqui com as páginas amareladas. Eu sempre colocava aqui a data que eu comprava o livro e ele data aqui de 1999. Então já fazem aí 22 anos que eu tenho esses livros. E o legal de um tratado de medicina interna é que ele tenta condensar todo o conhecimento a respeito das doenças. E, para você ter ideia, esses 2 volumes são um resumo, porque se a gente for ver cada livro de cada especialidade médica, também talvez seja um tratado de cada uma das áreas da medicina. O problema dos livros, né, principalmente na área da medicina, é que eles se desatualizam com muita facilidade. Ou seja, esse livro que eu estudei há 20 anos atrás, talvez mais da metade das informações que estejam aqui, elas já estejam desatualizadas. Hoje em dia nós temos a oportunidade de ter esses livros e, na verdade, não só um livro, mas talvez uma biblioteca inteira no celular. Você consegue acessar aplicativos desses livros, consegue acessar base de dados que não se atualizam a cada 5 ou 10 anos, como eram os livros antigamente, mas a cada 6 meses, todo o conhecimento que se fez em determinado campo da medicina, ele é atualizado e colocado nessas bases de dados online. Então, os livros, apesar de importantes, vêm sendo, né, substituídos por plataformas de ensino, né, e aprendizado mais modernas. Mas hoje eu vim falar de um livro que está dentro de um livro maior, que é a Bíblia. Essa aqui nós já temos, né, há milhares de anos e ela não se desatualiza.
A Bíblia, apesar de não ser um livro de medicina, e dá até para ver pelo tamanho aqui de um tratado de medicina de 20 anos atrás em relação ao tamanho de uma Bíblia, a gente até chamava isso aqui da Bíblia da medicina, a Bíblia continua a mesma, mas os seus princípios, ela não é um tratado de medicina, mas ela tem princípios relacionados à saúde. E é sobre esses princípios que nós vamos conversar aqui nessa manhã. A Bíblia, ela é um conjunto de livros, na verdade é uma biblioteca. E dentre os livros que tem na Bíblia, eu queria que você já abrisse agora a sua, e se você não tem ela aí, dá tempo de pegar, dá tempo de você acessar o aplicativo, né? E abrir no livro de Daniel. Você pode abrir no livro de Daniel. E eu não vou falar hoje, não se assustem, tá? Sobre as profecias de Daniel. Nós vamos falar sobre princípios de saúde contidos no livro de Daniel. E o livro de Daniel é considerado por vários teólogos um dos livros mais importantes da Bíblia. Alguns dizem que talvez se só tivesse que escolher um, né? Alguns dizem que seria o livro de Daniel. Mas eu queria que você abrisse o livro de Daniel no capítulo 1. Aqui conta a história de como iniciou, né? Hoje em dia nós temos filmes que mostram a origem dos heróis, né? E aqui no capítulo 1, talvez seja a origem desse herói bíblico, que é o Daniel. E Daniel, ele não estava sozinho, ele tinha uma liga, né? Ele tinha mais 3 amigos com ele e vários outros também amigos, talvez, companheiros, né? Moradores da mesma cidade, que foram levados então de Jerusalém até a Babilônia. Mas eu queria que você lesse comigo então, do verso 1 ao 7. Aqui diz o seguinte: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. E estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que lhe trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. E preste bem atenção nesse versículo 4, que a gente vai falar sobre eles. Eram jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Talvez, se fosse nos dias atuais, o Nabucodonosor iria acessar a internet e a base de dados lá de Judá e acessar o LinkedIn dos nobres lá de Israel, de Judá. Quem não sabe, LinkedIn é uma rede social, só que ela é para redes profissionais, ou seja, você coloca lá seus dados, seu currículo, suas habilidades, e grandes empresas, quando procuram, né, seus talentos, muitas vezes elas já fazem uma pré-seleção através do LinkedIn. Então, Aspenaz aqui recebeu a nata dos jovens de Judá, trazidos então por Nabucodonosor. E determinou-lhes, olha só, o rei, não foi o Aspenaz, foi o rei que determinou a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. E assim que fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel de Beltesazar, Ananias o de Sadraque, Misael o de Mesaque e Azarias o Abednego. Essas histórias a respeito desses 4 jovens doutos em ciência, de boa aparência, que foram trazidos da história de Judá, permeiam o imaginário das crianças que vivem na igreja. Nós temos várias histórias a respeito deles. Talvez
a que mais nos deixa assim, né, com aquele espírito de emoção, seja posteriormente aonde eles foram colocados na fornalha ardente, Daniel na cova dos leões. E aqui cantou a música antes da Esther, mas podia ser, né? Daniel era um rapaz de muita oração também, cabia bem aqui na nossa música. Então, nós vemos aqui um cenário de guerra. Nabucodonosor, nessa época, ele estava em campanhas, ele era filho do rei da Babilônia. Apesar de ser colocado aqui ele como um rei, ele era o príncipe regente. E naquele mesmo ano, ele foi mandado voltar para a Babilônia às pressas, porque o pai dele havia morrido, e naquele ano então ele assumiu o reinado de Babilônia. A dominação imposta por Nabucodonosor não era só uma dominação física, onde um reino ia conquistar o outro por causa dos seus tesouros, como foi colocado aqui. A dominação era também intelectual e cultural, ou seja, o estilo de vida babilônico deveria ser implantado na mente e na rotina das nações aonde que Nabucodonosor conquistava. Esses jovens, eles foram trazidos como escravos, apesar de ser escravos de uma classe, de uma seleção muito alta. E a distância que você tinha de Jerusalém até Babilônia, se você for ver em linha reta, ela dá menos que 1.000 quilômetros, talvez ali entre 500 e 600 quilômetros. Mas lembre que tem um deserto pelo meio, então eles tinham que fazer uma volta, um desvio, que dava mais ou menos 1.500 quilômetros. Agora imaginem, né, jovens que estavam ali acostumados, né, serem bem tratados, eram nobres, príncipes da sua família, de repente serem levados como escravos e fazerem uma jornada, provavelmente caminhando, porque naquela época não tinha ali não, pessoal, vamos para a van aqui, por favor, sentem-se, fiquem à vontade, aqui tem água. Não era assim, eles eram escravos, então eles caminharam esses 1.500 quilômetros. E não caminhavam com quem passeia, eles caminhavam acorrentados, com pouca comida, com pouca água, com poucos recursos, e provavelmente eles chegaram exaustos na Babilônia. Mas a esperança que colocavam no coração deles, digamos assim, não fiquem tranquilos, que lá vocês vão ter uma vida tranquila, uma vida boa, vocês estão sendo levados para serem nobres também na Babilônia. Mas o cansaço físico, ele permanecia. E quando chegou lá, qual foi a recepção? A recepção talvez foi de acordo com aquilo que estava sendo imaginado. Foram recebidos pelos chefes dos eunucos, né? E pelo próprio rei, já estava ali à disposição deles as finas iguarias do rei, ou seja, tudo que tinha de bom e de melhor na gastronomia e também outras situações estava ali à disposição dele. Mas vamos ver o que aconteceu com esses jovens que foram citados, né? Porque ali diz que no verso 6, entre eles, então Daniel e seus 3 amigos eram 4 entre vários outros. Mas somente Daniel e seus amigos tomaram a decisão que está no verso 8. E lá diz o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Não contaminar-se, imagina você, depois de 1.500 quilômetros caminhando, com pouca água, com fome, você chega, tem um banquete na sua frente te esperando, e não é para você, assim, não é aquela situação que, será que eu posso pegar um pouquinho? Será que eu posso comer? Será que isso é para mim mesmo? Não, eles tinham a permissão e a ordem real de sentarem à mesa e comer as finas iguarias do rei. Eu só imagino o que tinha lá de finas iguarias nessa gastronomia. Mas Daniel resolve recusar a comida. E não é recusar qualquer comida, ele recusa a comida do rei. Por que ele fez isso? O que era contaminar-se para um judeu? Para isso a gente vai ter que voltar um pouquinho na Bíblia e ver qual que são os princípios de alimentação que os judeus praticavam. E a gente vai ter que começar lá na criação. Vamos rodar a Bíblia um pouco e vamos lá em Gênesis 1, 29 a 30.
Gênesis 1, 29 a 30. Aqui, no final da criação, né, quando Deus já tinha criado Adão e todos os animais, estava tudo certo, Deus deu a seguinte ordem: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto e que dê semente, por isso vos será para mantimento. E ele também fala que naquela época também os animais e todas as aves do céu e todos os répteis e tudo que há fôlego de vida e toda a erva verde lhe serás por mantimento. E assim se fez. Desde o princípio da criação, Deus tinha recomendado que a alimentação deveria ser baseada tanto para humanos, quanto para isso antes do pecado, quanto para os animais, das ervas do campo, dos frutos das árvores, e esse era um princípio que tinha Daniel. Só que o tempo foi passando e lá em Gênesis 9:3, houve uma mudança nesse padrão de alimentação. Aqui nós estamos já num contexto de pós-dilúvio, onde a alimentação, né, pelas plantas, pelas frutas das árvores era escassa, porque afinal de contas tudo estava destruído. E Deus aqui então permite em Gênesis 9:3 que tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento, como vos dei, assim, né, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Então, além das plantas que Deus já tinha dado, agora ele também permite que sejam, né, os animais sejam comidos. Só que não é qualquer animal que Deus permitiu comer. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia no Gênesis 8:20, diz o seguinte: levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Então aqui Deus permite, mas Deus já tinha explicado para Noé e sua família quais eram os animais que eles poderiam comer, que eram chamados de animais limpos, e quais eram os animais que eles não poderiam comer. Mas a história, né, avança e o povo hebreu ele foi levado para o Egito, ficou lá por 400 anos, foi escravo, e muitas dessas orientações que os patriarcas passavam de pai para filho foram perdidas durante esse tempo, até que Deus deu instruções claras a Moisés. Olha, Moisés, eu acho que o pessoal esqueceu. Vamos escrever e colocar agora isso aqui em lista, né, de quais animais realmente você pode comer e você não pode comer. E isso está lá em Levítico 11, de 1 a 47. Nós não vamos ler toda a lista, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Levítico 11, de 1 a 47. Vamos ler só um. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes, o 2: dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. E aqui se faz uma lista enorme, mas vamos resumir naqueles que Daniel e seus amigos não podiam comer por orientação divina. Se você vê no verso 7 e 8, diz o seguinte: também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. Então, na lista que Daniel seguia, porco não podia comer. Se você vê o verso 10, lá diz o seguinte: porém todo o que não tem barbatanas e nem escamas nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todos os seres viventes que há nas águas, esses serão para vós outros por abominação. Então Daniel não podia comer peixes que não tivessem barbatanas e escamas. Esse também era um princípio comum. Todo o jovenzinho lá judeu sabia que isso não podia. No verso 12 também tem algo: todo o que há na água que não tem barbatana ou escamas vos será para a abominação. Então, se
o judeu, né, no caso Daniel, fosse para a praia e lá tivesse um restaurante de frutos do mar, onde servisse camarão, servisse polvo, servisse lula, não era um alimento que ele costumava comer por orientação divina, simples. E no verso 19, dá uma olhadinha só por curiosidade. Lá diz o seguinte: a cegonha, a garça segundo a sua espécie, a polpa e o morcego, esses não podiam comer. Os animais também não era qualquer abatimento dos animais, eles tinham que ser mortos de maneira correta, não se podia misturar carne com sangue, existiam várias regrinhas aonde se deveria seguir. E por curiosidade, né, hoje procurando sobre esse assunto e tentando contextualizar isso, eu achei na página do Jornal da USP. Olha só, a jornalista aqui, Fabiana Maris, no dia 18 de setembro de 2020, sobre ela fazendo um resumo da pandemia, das possíveis causas, ela diz o seguinte: pandemias como as que estamos vivendo, infelizmente, já eram esperadas por autoridades e cientistas. Tudo por causa do estilo de vida contemporâneo. A destruição de habitats naturais, manuseio de carne sem os protocolos de higiene, consumo de animais silvestres, criação intensiva de animais domésticos e mudanças climáticas são apontados como os principais causadores de pandemias, epidemias e surtos epidêmicos no mundo. E a fórmula é simples: quanto mais nos aproximamos de áreas preservadas, mais entramos em contato com patógenos nunca antes vistos. Esses princípios de saúde, princípios de alimentação, que Deus deu desde a criação, eles tinham um motivo: era para preservar a saúde do seu povo. Uma outra questão do banquete do Nabucodonosor é que muito da alimentação era oferecida a deuses como sacrifícios. Então, naquele momento, a adoração também significava a alimentação. Eles adoravam aos deuses através da alimentação. E uma outra orientação que Daniel tinha a respeito do modo como ele cuidava da sua saúde, está lá em Provérbios 31, de 4 a 5. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Existia também uma recomendação bíblica, um princípio divino de evitar bebidas alcoólicas. Eu não sei qual que era o cardápio daquele dia do menu do banquete do Nabucodonosor. A gente não tem isso registrado, mas certamente Daniel, ele se espantou e ficou reticente em relação àqueles animais, aquelas comidas, aquelas bebidas que eram oferecidas àquela mesa. E por isso ele decidiu não contaminar-se, ou seja, ele decidiu não quebrar os seus princípios de saúde e de alimentação que durante toda a vida ele tinha aprendido. Falando em medicina, aqui dentro desse livro tem um capítulo que se chama de Medicina Baseada em Evidências. A medicina baseada em evidências, ela preconiza o seguinte: que todas as decisões que nós tomamos no nosso dia a dia como médico, elas devem ser embasadas em estudos que provaram que aquela intervenção, ela funciona ou não. E a partir daí, através desses estudos, nós decidimos se vamos fazer ou não alguma intervenção. E existem vários tipos de pesquisa. E as melhores pesquisas são aquelas onde são feitos 2 grupos para serem comparados em determinada intervenção. 2 grupos homogêneos de pessoas semelhantes, que um grupo recebe aquela intervenção e o outro não recebe, ou recebe o que a gente chama de placebo, uma coisa muito parecida com aquilo que se deu para aquele outro grupo, mas que não tem um efeito. E se acompanha essas pessoas por determinado período de tempo, aonde se tem resultados que a gente chama na medicina de endpoints pré-determinados. Não, eu quero avaliar se eles morreram. Não, eu quero avaliar se eles se curaram.
E a partir daí a gente compara, faz uma conta matemática, quantos tiveram o problema no grupo que tomou o remédio, digamos assim, quantos que tiveram tiveram a doença no outro grupo, e a gente faz uma razão de risco, ou seja, quantas vezes mais aquele grupo teve ou não teve a doença baseado naquela medicação. Então, basicamente é isso. Tá difícil de entender. Será? Você não anda discutindo aí a efetividade da vacina do Covid? Não, porque a da Coronavac ela é mais efetiva do que a da AstraZeneca. Não, vou esperar, porque está chegando agora a vacina da Pfizer que disse que é mais efetiva. Toda essa efetividade foi através de estudos como esse. Se deu vacina para um grupo, se deu vacina para o outro grupo, o placebo para outro grupo, e se comparou quem que teve Covid, quem que teve reações leves, quem que teve reações graves, e a partir daí que a gente avalia a eficácia. E eu não estou aqui defendendo nenhuma das vacinas, é só para você entender que Daniel usou esse mesmo princípio. Não se tinha esse nome na época, medicina baseada em evidências, mas Daniel utilizou o princípio que está ali a partir do verso 9 de Daniel 1. Lá diz o seguinte: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo, meu senhor, o rei. O rei determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, porém, em risco a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Verso 12, presta atenção. Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Então ele atendeu e os experimentou 10 dias. Nós temos aqui um estudo científico. Nós temos um grupo homogêneo, ou seja, todos os cativos vindos de Jerusalém passaram pelo mesmo processo, pelas mesmas dores, tinham hábitos de vida semelhantes, afinal eram nobres, eram príncipes, né? E foi dividido esses cativos em 2 grupos, né? O Daniel propôs a metodologia científica. Não, nós 4 vamos ser o grupo de intervenção, ou seja, você vai nos dar esse tipo de alimentação que nós pedimos, e para o outro grupo, que é o grupo controle, você deixa conforme eles quiserem. Então, Daniel propôs isso. Também, nessa intervenção, qual que era? Era legumes e água para beber. Quando a gente pensa em legumes e água para beber, a gente pensa que Daniel passou a sopa, né? Legumes com água dá sopa. Eu estou essa semana sozinho, minha esposa e minhas crianças estão viajando, e tem vários legumes congelados lá no meu freezer. Então, o que eu faço, né? Encho uma panela, faço um sopão que dura para 3 noites. Então, agora nesse friozinho, é o que está me sustentando na minha casa. E para quem vê aqui, pensa que Daniel viveu a sopa. Mas a palavra hebraica para legumes aqui significa o seguinte, zerorim, que é alimentos derivados de plantas. Você tem toda a natureza, né, à sua disposição para fazer. Não é só legumes, são os legumes, as verduras, os frutos e tudo mais que possa ser derivado disso, e água. Sendo assim, Daniel resolveu 2 problemas que ele tinha. Primeiro, tinha carne que ele nem sabia se podia comer, porque talvez tinha bicho lá na Babilônia que ele não sabia se podia comer ou não. Então, se é para não comer animal imundo, então eu não como nenhum. Pronto, resolveu. E talvez Daniel já até praticasse isso, né? Porque para ele foi tão fácil propor isso para aquele cozinheiro. E a outra é tomar só água.
né? Eu não sei se isso aqui é um suco de uva com tantos volumes de bebida alcoólica aqui junto, fizeram lá uma mistura, não sei se eu posso beber ou não. Ele resolveu o problema, não, só vou tomar água. E esse estudo tinha uma duração, que era 10 dias, era um estudo piloto, e qual que era o resultado final que ele já propôs para o cozinheiro? É ver a aparência. É só olhar para a gente e ver aqui quem você acha que tem maior vigor, né? Que foi a palavra que ele utilizou. Só que esse estudo era um estudo piloto, ou seja, quando a gente vai fazer um estudo em medicina, porque imagina você pegar milhares de pessoas para tentar provar uma coisa que na verdade nem deu certo, ou as pessoas tiveram um efeito colateral da doença, do remédio que você queria dar, e você gastou aquele monte de dinheiro. Então a gente procura fazer estudos pilotos, ou seja, um estudo menor, com menor quantidade de pessoas, para tentar já provar aquela teoria. E o estudo completo de Daniel, ele duraria 3 anos. E qual era o resultado final? Era produtividade. Era simplesmente isso, saber se eles eram mais produtivos do que os outros. E quais foram os resultados dessa pesquisa? Está em Daniel 1,15. No fim dos 10 dias, sua aparência era melhor e eles estavam entre os mais robustos de todos os jovens que comiam, e eles estavam mais robustos que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Estudos científicos, eles têm coisas que a gente chama de vieses, que são erros. Você, às vezes, não selecionou a amostra bem adequado, ou seja, aquele grupo que ficou menos doente, na verdade ficou menos doente porque talvez eles já eram mais saudáveis do que aquele outro grupo que você não deu o problema, não deu o remédio. Existem também vieses que a gente chama de aferição, de medidas. Muitas vezes, se você está fazendo um estudo onde o resultado é diminuição da pressão arterial, talvez o aparelho que você utilizou para medir essa pressão não estava bem calibrado. E às vezes existem fatores externos que confundem aquele resultado que você obteve através do seu estudo, da sua pesquisa. Teve um estudo uma vez que pesquisou a relação entre forno de micro-ondas e obesidade infantil. E esse estudo observou isso há anos atrás, quando o micro-ondas não era tão difundido como é hoje. Mostrou que nas casas onde tinha forno de micro-ondas, as crianças eram mais gordinhas. Pronto. Conclusão do estudo: comidas em forno de micro-ondas causam obesidade infantil. Mas daí, revisando os resultados dos estudos, se viu o seguinte, que quem tinha mais forno de micro-ondas em casa são pessoas que têm mais o quê? Mais poder aquisitivo. E se eles têm mais poder aquisitivo, essas crianças tinham mais o que à disposição? Comida, do que talvez crianças que foram comparadas. Então a relação não era do forno de micro-ondas com a obesidade, mas sim que talvez a alta renda familiar, o excesso de compra de produtos, alimentícios inadequados, levou essas crianças a terem obesidade. Será que nesse estudo de Daniel não teve um fator de confusão? Será que a interferência divina não ajudou Daniel a ter um resultado mais efetivo? 10 dias não é pouco tempo para quem estava comendo, entre aspas, sopa, ter mais vigor físico do que aqueles que comiam aqueles monte de comidas. Vamos lembrar do contexto. Quem eram esses jovens? Eram nobres que estavam lá na sua vida e foram levados cativos. Então eles caminharam por quanto tempo? Meses, caminhando, e chegaram lá. Quando você quer se recuperar, de uma viagem dessas, quem será que ia ter resultado melhor? Aqueles que reporam os nutrientes necessários, se hidrataram, comeram através da alimentação vitaminas, sais minerais, proteínas. Já quem foi lá, caiu de boca, como se diz, nas finas iguarias do rei, será que o corpo dele teve tempo de descanso? Ele descansou da parte física, mas o aparelho digestivo lá teve que metabolizar o álcool, teve que metabolizar aquelas comidas gordurosas, açucaradas, que eles nunca tinham comido. Então, quem que no final de 10 dias comendo esse tipo de dieta, uma dieta saudável comparado a uma dieta não saudável, ao final de 10 dias, quem quer aparecer mais robusto e com mais vigor?
É claro que foi Daniel e seus 3 amigos. Então, nesse momento, não teve uma interferência divina. Foi questão de ciência. O corpo descansou. Mas depois teve o estudo completo, já a gente encerrando. A partir do verso 17. Ora, esses 4 jovens, Deus deu conhecimento... Não, a partir do 16, desculpa. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber e lhe dava legumes, ou seja, lhe dava uma alimentação baseada em plantas, em vegetais. Ora, esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que lhe trouxessem o chefe dos eunucos, trouxe a presença de Nabucodonosor. Então, o rei falou com eles, era uma prova oral, era uma entrevista de emprego, né? E eu imagino que uma entrevista de emprego, né, de alguém que deveria ter estudado 3 anos para servir ao rei, se o rei não tivesse obtido a resposta adequada, qual que era a punição, digamos assim? Não, então fica aqui, coitado, vai estudar mais um pouco. Não, acho que era cortar a cabeça, né? Comeu 3 anos da minha comida à toa, Mas vamos lá. Então o rei falou com eles, entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e inteligência sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia no seu reino, ou seja, os sábios da época. E não era uma prova fácil. Os babilônicos foram os precursores aí da matemática mais complexa, da astronomia. Além do que, para fazer tudo isso, eles escreviam e faziam suas contas com placas de barro, com uma escrita que se chamava de cuneiforme. Não era no papel, não era no Excel que eles faziam esse monte de conta. Era no barrinho, através da escrita cuneiforme. Ou seja, o projeto piloto mostrou que Daniel e seus amigos tinham mais saúde física. Mas o estudo completo mostrou que Daniel e seus amigos tinham mais saúde mental e também emocional para ter passado por tudo isso. Também, será que nesse estudo houve um viés aí? Deus deu uma ajudadinha para que eles fossem mais inteligentes e mais doutos do que os outros? No Comentário Bíblico Adventista, no volume 4, página 839, diz o seguinte: a sabedoria superior de Daniel e seus amigos não era o resultado de sorte ou destino ou mesmo de um milagre, como em geral se entende. Os jovens se aplicaram com diligência e consciência aos estudos, e Deus abençoou o esforço deles. O verdadeiro êxito em qualquer empreendimento é assegurado quando se combina o esforço humano com o divino. O esforço humano por si só de nada vale, e o poder divino não torna desnecessária a cooperação humana. Eu pergunto para você hoje, e também pergunto para mim, porque quem mais aprende, quem mais tira lições é quem muitas vezes traz a mensagem. Como está o seu vigor físico? Como hoje tem sido o seu vigor mental, intelectual, seu vigor emocional? Você tem se mantido fiel aos princípios bíblicos de saúde, assim como fez Daniel? Você está assistindo, se você não nos conhece, a uma igreja adventista. E desde lá de 1863, essa igreja adventista, ela tem uma mensagem especial de saúde que nós acreditamos vir do céu para que seus membros, para que os cristãos como um todo, e não só os adventistas, isso para que exista um povo preparado para a segunda vinda de Cristo, que tenha esse vigor físico, mental, intelectual e emocional, através desses princípios de saúde. E se a gente fosse falar aqui sobre todos os princípios de saúde, talvez a gente pudesse ficar aqui várias horas, mas eu vou resumir ele em 8 pontos principais, e são bem fáceis, são acessíveis, são baratos e estão na natureza. Assim como Daniel, esses princípios usou,
o primeiro princípio é o uso regular da água. Você tem tomado água? Você tem usado a água tanto por dentro quanto por fora, muitas vezes, tomando um banho relaxante, cuidando do seu corpo? Você tem se exposto ao sol? Como médico, a gente vive hoje numa epidemia, entre aspas, não de coronavírus, mas de baixa vitamina D. Difícil alguém que não tem que repor vitamina D. E a vitamina D, simplesmente uma exposição ao sol ali de 15 a 20 minutos, ela resolve esse problema e regula várias funções do nosso corpo. Você tem praticado atividade física? Você faz pelo menos 30 minutos de atividade física por dia, por pelo menos 5 vezes por semana, fazendo exercícios que fazem você cansar, exercícios que fazem você ter resistência muscular. Você tem feito isso? Você tem tido uma alimentação saudável e, assim como Daniel propôs no estudo para o chefe lá dos eunucos, principalmente baseada em vegetais? Você tem dormido, você tem repousado, você tem tido um tempo de descanso? Você tem tido momentos onde você para e respira fundo, né? Nós vivemos aqui numa cidade que o nosso ar, graças a Deus, ele é muito agradável. Como que você tem cuidado do seu corpo, evitando substâncias, alimentos, né? Ou até mesmo drogas lícitas, como cigarro, ilícitas, ou até mesmo evitando bebidas alcoólicas? Você tem confiado em Deus, tem procurado Ele, tem lido a sua palavra, tem orado? São esses 8 princípios que não custam nada, que estão amplamente disponíveis e que Deus recomenda para que o seu povo tenha vigor físico, vigor mental, intelectual e emocional. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer a metodologia de Daniel. Será? Vamos colocar isso à prova. Será que existem estudos que mostram que pessoas que seguem esses princípios, seguem esses 8 remédios, seguem essas orientações que Deus deu, que foram comparados a outros grupos que não fazem nada disso e foram seguidos durante o tempo e tiveram melhores resultados? Será que existe isso? Não é por serem adventistas, mas é por a igreja adventista orientar esses princípios. Esses estudos usaram pessoas adventistas do 7º dia que seguem os princípios, tá? Não adianta você vir aqui na igreja, ser batizado, tá seu nome, que tá tudo garantido em relação a esses resultados que eu vou ler agora. Existem vários estudos em andamento. O primeiro feito avaliou 23 mil adventistas da Califórnia, que seguem os princípios, com 25 anos ou mais, e eles foram acompanhados ali entre 1958 e 1966. Ah, faz tempo. Bom, mas a gente não está lidando com tecnologia de ponta aqui, né? Então isso pode ser usado em estudos mais antigos. Eles tinham menor risco de doenças coronarianas em vegetarianos, ou seja, aqueles que tinham alimentação baseada em plantas, maior mortalidade quanto mais se consumia ovos, menor mortalidade quanto mais se consumia saladas, então era inversamente proporcional. E quando comparado com não adventistas, ou seja, quem não segue essas recomendações todas, tinham menores chances de morrer por câncer de pulmão, câncer de mama e câncer de colo. Também tinha o menor risco, essa corte, né, essas pessoas, de morrer por doenças coronarianas. Isso foi o primeiro estudo que analisou. Depois seguiram outros estudos, como o Estudo de Saúde Adventista número 1, que avaliou 34 mil adventistas lá na Califórnia também, com 25 anos ou mais. Nesse estudo mostrou o seguinte, que aqueles que têm uma alimentação baseada em plantas têm menor obesidade, têm menor hipertensão, menos diabetes e menos morte por qualquer causa. Consumo regular de nozes, castanhas foi associado com menor risco de doenças cardíacas. Os homens vivem 7 anos mais e as mulheres 4 anos mais quando comparados aos californianos que não seguiam esses princípios. E aí os homens, né, homens que comiam tomates tinham menor incidência de câncer de próstata, e daí veio todo o estudo a respeito do licopeno e tudo mais. Um estudo que está em andamento agora é o estudo adventista número 2.
Entre 96 mil adventistas, eles já incluíam de todos os Estados Unidos e também do Canadá, com 30 anos ou mais, foi visto o seguinte: que quanto maior o consumo de alimentos animais, maior o peso corporal. Quanto menos produtos de origem animal, menos colesterol, diabetes, pressão alta e síndrome metabólica. Quanto maior o consumo de verduras, de arroz integral, de frutas secas, isso foi associado ao menor risco de câncer de cólon, ou seja, câncer de intestino, reto e ânus. Esses dados, através desses estudos, geraram um novo campo de estudo na medicina em geral. Isso se chama de medicina de estilo de vida. É uma nova área da medicina, ainda não é uma especialidade médica, mas é uma área de atuação em muitos países. E é uma das áreas de atuação que tem mais crescido em estudo e em divulgação nas universidades. Para encerrar, você deve estar pensando, nossa, isso aí é em americano. Eu sou brasileiro, aqui é arroz e feijão e tá tudo certo. Será que aqui a gente tem os mesmos resultados? Um estudo publicado em 2016 em Vitória, no Jornal Brasileiro de Epidemiologia, mostrou o seguinte, que lá em Vitória, os adventistas que seguem os princípios de saúde, né, vamos colocar aqui, tem mais baixa mortalidade e 42% menor, tem 42% menor mortalidade em relação à população normal do Espírito Santo. 52% menos mortalidade por doenças isquêmicas do coração, 46% menos mortalidade por doenças cerebrovasculares, como derrame. E recentemente, uma tese de doutorado do Dr. Everton Padilha Gomes, que ele defendeu em 2018 e está disponível aí na internet, é só procurar o estudo Advento, viu que adventistas, comparou assim, adventistas que tinham alimentação baseada em plantas, aqueles que eram mais ou menos e aqueles que comiam de tudo, tá? Esse foi o estudo. E o estudo mostrou o seguinte, que independente da classe social, os adventistas ingerem mais frutas, verduras, legumes do que a média nacional. Eles analisaram isso. Então, todo mundo que entra na igreja, que segue esses princípios, já está bem, né? Já está comendo mais e melhor em qualidade em relação a todos os outros do Brasil, a média pelo menos. Mas também eles têm menores índices de obesidade, sobrepeso e hipertensão, e eles também têm maior nível de atividade física. A melhor performance, né, são naqueles que mantêm uma dieta baseada em plantas restrita, ou seja, não usam produtos de origem animal. Esses têm melhores indicadores de saúde cardiovascular, menor índice de inflamação, menor incidência de diabetes, de pré-diabetes, têm melhor flora bacteriana e menor grau de aterosclerose. Então aqui, através de vários estudos que já foram feitos, foi provado que esses princípios de saúde, e aqui esses estudos focaram um pouco mais na alimentação, mas isso vale também para os outros princípios, os outros 7, eles falam que realmente sim, né, pessoas que seguem, mantêm esse estilo de vida, eles têm melhores resultados, assim como teve Daniel. E se a sua saúde, seu vigor, a sua saúde mental e emocional não está assim tão boa, e talvez me incluo nesse grupo, né? O que nós podemos fazer baseado na estratégia de Daniel? Eu acho que a primeira coisa é você ser firme na sua resolução e nos seus princípios. Não é ser adventista, não é ser brasileiro, não é só ser americano que define esses dados, e sim seguir os princípios de saúde, né, orientados por Deus. E assim como aconteceu com Daniel, não foi o fato de ser judeu que garantiu para ele os resultados, porque tinham lá outros judeus e ele foi 10 vezes melhor do que os outros. Mas a diferença foi que ele permaneceu firme aos princípios. Segunda, confiança no poder de Deus. Nós temos ajuda nessa jornada. Não foi Deus que fez com que os amigos de Daniel e Daniel tomassem a decisão. Mas, a partir do momento que eles tomaram a decisão, eles permitiram Deus agir na vida deles. Quando a sua decisão de cuidar da saúde, né, está alinhada com a vontade de Deus, esses resultados eles são potencializados. Terceiro lugar, disciplina. Assim como Daniel, nós somos expostos a situações que nos levam a querer sair do rumo, a sair do caminho.
E à medida que cedemos, né, nós vamos voltando aos hábitos que a gente tinha antigamente. Então, seja disciplinado, né, seja decidido. E por último, faça um plano e ore a respeito. Desses 8 princípios que eu falei, faça uma listinha, né? Digita aí na internet, se você não conseguiu pegar, 8 remédios naturais. E você vai ter essa lista. Faça o seguinte, coloca de 0 a 10 do lado, o quanto que você tem seguido esses princípios. A atividade física, não, eu tô top, é 10. Mas eu não tomo água. Então, vamos lá, 4 para água. E vai fazendo isso para cada um desses pontos. E daí você coloca isso numa ordem aí crescente, digamos assim, e você vai ver qual que é aqueles que você precisa trabalhar mais. Escolha um deles, porque é difícil a gente conseguir fazer tudo do mesmo jeito, então calma, escolhe só um. A partir de agora eu vou focar na água. O que você vai fazer para começar a tomar mais água? Não, vou carregar minha garrafinha. E quando eu tiver com sede de outra coisa, então eu posso colocar ali um limãozinho na água. Então você já elabora uma estratégia para que quando você for desviar do caminho, você já tenha um plano B. Anote qual é o resultado que você quer ter. Não, tomando água eu quero ter meu rosto mais viçoso, mais bonito, vou fazer mais xixi, vou ter a minha saúde intestinal melhor, vou ter assim. Então anota, tá? E anota como é que você está agora. Estou constipado, pele seca, ressecada. E decida, né, quanto tempo você vai fazer isso e põe esse plano para Deus. Seguinte, eu quero seguir esse plano, eu sei que só comigo eu não consigo. Então quero ter a sua ajuda, Senhor, para que eu possa sair desse resultado que eu estou tendo agora para esse resultado que eu quero ter. E isso, Senhor, é orientação sua, e por isso eu quero a sua ajuda. E faça isso com todos esses 8 remédios naturais que Deus deu. E após atingir a meta para esse objetivo, comemore, persista e parta para outra. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Efésios 3:20. Aqui Deus dá uma promessa a respeito de quando a vontade nossa está de acordo com a vontade dele. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou de tudo o que pensamos, conforme o poder que opera em nós. A Ele seja a glória por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Eu gostaria de, nesse momento, orar com você e queria realmente incentivá-lo a seguir os princípios de saúde que Deus nos deixou para que você possa ter mais saúde física, mais saúde mental, emocional e também intelectual. Querido Deus, graças te damos por essa manhã, graças te damos porque ouvimos seu Espírito Santo falar aos nossos corações a respeito da tua vontade para a nossa saúde. Sabemos que em breve Jesus Cristo está vindo para nos buscar, e Ele quer buscar um povo com vigor, um povo com saúde, e que mostre esses princípios de saúde para outras pessoas. Já foi dito que a mensagem de saúde é um braço do evangelismo, e que nós possamos realmente ser exemplos, Senhor, para que outras pessoas vejam em nós esse mesmo vigor que foi visto em Daniel e nos perguntem o que está acontecendo conosco, e nós possamos testemunhar a respeito do Teu amor. Tudo isso, Senhor, nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém.